Olá, meu amigo, olá, meu aluno, olá, instrutor de trânsito. Bem, nós vamos continuar a nossa aula de intuições físicas. Vamos entrar na história da física, evidente que sempre relacionando ela com o trânsito de veículo automotor, mas tem intuições que você tem que ir desenvolvendo. Então, não faz sentido para mim a gente começar já da forma que a sua intuição tem que ficar. O que eu quero dividir com você é o seguinte: existe uma construção do pensamento que a gente vai fazer junto. Tudo bem? Então faz assim, me acompanhe na telinha, você vai entender exatamente do que eu estou falando. Bem, eu começo aqui com um esquema em que a gente vai trabalhar a física aristotélica. O que isso quer dizer? Aristóteles teve as suas intuições físicas, fez os seus experimentos e chegou às suas conclusões. É legal você saber, quando a gente fala em física, existe a física experimental, existe a física teórica. Você faz vários experimentos, eles se repetem e você valida aquilo através de uma equação matemática. Se algum experimento nega a equação matemática, se algum experimento faz essa equação matemática não parecer verdadeira, significa que a equação matemática precisa ser ajustada. Tudo bem? Bem, então vamos para um caso concreto, né? Eu coloco aí para você uma barra, que na verdade, para você se sentir mais familiarizado com ela, a gente pode transformar ela num caminhão. Tudo bem? Olha como é que fica melhor usando a sua imaginação. Vamos imaginar que de um lado você tenha uma pessoa empurrando o caminhão, fazendo uma força para cá, que acaba sendo traduzido por essa força F1. E do outro lado do caminhão, você tem 4 pessoas fazendo uma força para cá, que vai ser traduzida por esse vetor F2. Bem, em tese, a força que vai ganhar é essa força que está no sentido contrário. Isso é fácil de você visualizar fazendo a superposição dessas duas setinhas, desses dois vetores. Você tem uma seta desse tamanho para cá, você tem uma seta desse tamanho para cá, representando a força, e a força, na verdade, é essa diferença aqui. Quando eu falo de força total, eu estou falando de força resultante. Então, a força resultante no nosso caminhão é uma força que está direcionando ele para a marcha ré. O que Aristóteles pensou para onde está a força é a direção do movimento. E eu imagino que você também tem essa intuição. Olha, para onde eu empurro é para onde vai se movimentar. Mas o que você não... quando você pensa nisso, você pensa no corpo que já está em repouso. Agora, olha que interessante. Nós temos um caminhão aqui desenhado que está a 100 km por hora. Tudo bem? Você tira o pé do acelerador e começa a pisar no freio. Quando você pisa no freio, você tem aqui nas rodas do veículo uma força no sentido contrário, que a gente chama de força de atrito. E esse desenho aqui, ele nega a teoria aristotélica. Então, para Aristóteles, a força ela tinha uma relação direta com a velocidade. Você empurra, o veículo anda, você continua empurrando, ele vai andando mais veloz, você continua empurrando, ele está cada vez mais veloz
segundo Aristóteles. Mas, na verdade, essa força pode ter um sentido contrário. Quando você tem um desenho qualquer com uma força atuando sobre ele, é impossível você definir a direção e o sentido do movimento, né? Direção é horizontal, vertical, sentido do movimento é para a direita, é para cima, é para baixo, é para a esquerda. Então, sentido é para onde a seta está apontando. Direção é a base que essa seta suporta. Então, é impossível você definir em que sentido o veículo está olhando apenas para a força que está atuando, tudo bem? Quando eu falo a expressão movimento, movimento significa velocidade em física, beleza? Bem, então vamos dar uma evoluída, né? Imaginar a ideia de Aristóteles. Aristóteles, ele dizia o seguinte, olha, você só tem movimento se tiver força atuando sobre você. E você, quando está em cima do planeta, quando você dá um pulo, você sabe que a velocidade de rotação do teu planeta é cerca de 1.600 km por hora. Então, olha que coisa interessante, você daria um pulo quando você descesse, você é do Rio de Janeiro, estaria em São Paulo, você é do Pernambuco, estaria no Pará, né? E isso não ocorre, porque você quando sobe e desce, não tem nenhuma força fazendo você se deslocar para um sentido e para outro sentido, né? Então, segundo Aristóteles, você se deslocaria, né, do planeta ao fazer um movimento de pular, né? Uma vez que o planeta está girando e não tem nenhuma força atuando sobre você para que você pudesse acompanhar o planeta. Então, a gente já sabe que essa intuição aristotélica não é ela que a gente tem que levar. E aqui eu já vou antecipar com você. Movimento compartilhado, ele não é percebido. Movimento compartilhado é o significado de repouso. Olha que coisa interessante. Você quando está na superfície terrestre, a velocidade que a Terra está é a velocidade que você está. A velocidade de rotação está aí em torno de 1.600 km por hora, mas a velocidade de translação dá em torno de 160.000 km por hora. E você sente o cabelo voando, você sente alguma pressão no rosto? Não, porque você está em repouso em relação à Terra, a Terra está em repouso em relação a você, o movimento que é compartilhado por ela não é percebido por você. Esse comentário ele começa a fazer sentido quando você se vê dentro de um carro. Você está dentro de um carro, joga uma bolinha para cima, a bolinha não anda para trás, porque o movimento do carro é compartilhado com você e o seu movimento é compartilhado com a bolinha. Então a bolinha sobe e desce e cai na sua mão. Então é bem legal você ter essa intuição, ainda que não haja nenhum tipo de força mexendo no movimento. Isso é bem legal de você perceber. Ainda que não haja nenhum tipo de força. Você tem uma força no sentido vertical apenas, que é a força peso. Beleza? Bem, vamos continuar avançando que a gente vai construir esse conhecimento junto. Olha, aqui a gente já começa a ir para a física newtoniana, né? A física de Galileu. Galileu tem um experimento muito interessante que é do plano inclinado, né? Ele pega um plano inclinado, vai polir a superfície do plano e larga uma bolinha. Galileu percebe que essa bola sobe quase que à mesma altura e desce novamente. Olha a coisa interessante. Aí o que ele foi fazendo? Foi descendo, né, a uma das superfícies e percebia que a bola continuava vindo na mesma altura e descia. E aí ele continuou descendo a superfície e percebeu que a bola vinha na mesma altura e descia. E aí o que fez ele entender que se você tivesse uma horizontal, a bola desceria e andaria
eternamente. É legal você ver que aqui a gente não tem forças que estejam empurrando a bola de forma constante. Tudo bem? É claro que quando você larga a bola, ela desce por conta do peso, né, ainda que de forma inclinada, né, numa componente do peso, né, ela desce, mas quando ela bate na horizontal, ela só tem o peso dela e ela continua o movimento dela. Ela só pararia se surgisse a força de atrito. É claro que você não tem como reproduzir uma superfície perfeita, mas ele foi polindo o máximo que podia e entendeu que aqui você desenvolve, e ele desenvolveu em Newton, a ideia de movimento retilíneo uniforme. Ou seja, movimento, velocidade retilínea, velocidade reta, e que não varia por conta de nada se você não tiver uma força atuando. Então, para você mexer com o movimento, você precisa de força. Você para mexer no movimento, mas o movimento não tem uma relação direta com a força. A força ela entra no movimento para alterar o movimento. A força entra no movimento para alterar a velocidade, mas ela não é condição sine qua non para que você tenha a velocidade. Tudo bem? Então aqui eu coloco para você, ó, nos 3 casos abaixo, as caixas podem estar se movendo tanto para a direita quanto para a esquerda. Não tem como você saber, olhando apenas para a força, em que sentido ela está. Eu te dei o exemplo, né, do caminhão andando num sentido, né, você não está mais acelerando, você está com o pé no freio, e a força no sentido contrário. É claro que você podia estar acelerando e a força está no sentido do caminhão. Então a força não define o sentido do movimento. A força ela não está ligada diretamente à velocidade. Tudo bem? Tranquilo? É claro que, como a gente está no curso de intuição, né, eu queria que você enxergasse algumas coisas importantes. Quando você pensa em força, olha que coisa interessante. Aqui está você, né, empurrando um carro desse tamanho. Mas agora aqui está você tentando empurrar um caminhão trator desse tamanho. E a força que você faz, ela é com a mesma intensidade, com o mesmo tamanho. O vetor é do mesmo tamanho. Perceba que você vai ter muito mais dificuldade de alterar esse movimento, né? Você tem um repouso e você quer fazer o carro se deslocar. Ele está em repouso, você quer fazer o caminhão se deslocar. E é legal você perceber que a força ela está diretamente ligada à massa. Tudo bem? A força está ligada diretamente à massa do veículo. Quanto maior o veículo, mais força você tem que fazer para ele se deslocar. Agora, se você tiver 2 veículos com a mesma massa e você aumentar a força, você vai perceber que ele vai ficar mais acelerado. Ah, mestre, então a força também é proporcional à aceleração? Sim. Força é igual a massa vezes a aceleração. E eu disse para você que nesse curso não teria fórmula, e realmente não tem. Eu estou apenas definindo para você que a força está ligada à massa do veículo e a força ela define uma aceleração no sentido em que você faz a força. Leandro, isso ainda está um pouco complicado para mim. Fique tranquilo que a gente vai avançar e você vai desenvolver essa intuição, porque eu vou dizer para você o que é velocidade, o que é aceleração, tranquilo? Mas no primeiro momento, quando a gente fala de velocidade, é uma taxa de variação do espaço. Você vai mudando sua posição no espaço porque você tem uma velocidade. A aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Quando você está com o seu veículo a 10 km por hora,
Aí, 1 minuto depois, melhor. 10 metros por segundo fica mais fácil, tudo bem? Essa unidade fica mais fácil você enxergar. A cada 1 segundo, o carro anda 10 metros, beleza? 1 segundo depois, a sua velocidade é 20 metros por segundo. Olha a coisa interessante. Em 1 segundo, a sua velocidade alterou. Ela alterou porque se você mexeu no movimento, variou o movimento, variou a velocidade, você tem uma força. E o que vai fazer essa velocidade mudar é o que a gente chama de aceleração. Beleza? Espero ter conseguido te alcançar agora. Bem, olha a coisa interessante. Olhando aqui, olha, o plano de Galileu. Se você desce, chega no piso a 10 km por hora e não tem força nenhuma atuando, a velocidade vai ser para sempre 10 km por hora. É claro que isso aqui é uma circunstância ideal. Vamos construir aqui seu caminhão. Beleza? Vamos construir aqui seu caminhão. Isso é uma circunstância ideal, porque na prática você sempre vai ter a força de atrito se contrapondo o movimento. Então vamos lá, né? Ó, chegou aqui um momento que a gente pode refletir. Noções de velocidade, aceleração e espaço. Vamos colocar aqui, olha, uma rodovia. Vamos colocar sempre de forma retilínea, fica mais fácil de você visualizar, mas isso aqui poderia ter diversas curvas, né? Você está na rodovia no quilômetro 0, e aqui você tem o quilômetro 100. Aqui você tem o quilômetro 50. Se do 0 até o 50 você demorou 1 hora, significa que a sua velocidade é 50 quilômetros em 1 hora, 50 km por hora. Se a sua velocidade é 50 km por hora, do 50 ao 100, imaginando uma velocidade constante, sem acelerar, sem nenhuma força atuando, do 50 ao 100, a sua velocidade também vai ser 50 km por hora, porque em 1 hora você variou 50 km. Agora, a noção de velocidade é essa. Você percebe que os km da rodovia vão se alterando à medida que você vai imprimindo a sua velocidade. Mas olha um outro quadro aqui interessante. Vamos botar em metro por segundo a velocidade, porque fica mais fácil visualizar. Você está a velocidade de 10 metros por segundo, pula para 20 metros por segundo, pula para 30 metros por segundo. Tudo bem? E entre uma coisa e outra, passaram-se 2 segundos. Entre uma coisa e outra, passaram-se 2 segundos. Eu estou dizendo o seguinte, em 2 segundos, a sua velocidade variou de 10 metros por segundo. Em 2 segundos, a sua velocidade variou de 10 metros por segundo. Significa que em 1 segundo, a sua velocidade variou de 5 metros por segundo. Eu estou dizendo que a tua velocidade varia 5 metros por segundo a cada segundo. Por isso que você coloca 5 metros por segundo ao quadrado. Essa taxa de variação da velocidade é o que a gente chama de aceleração. E o espaço, a noção de espaço que você tem que ter, são os km da rodovia que você está transitando. Beleza? Beleza? Então, a gente conclui essa primeira noção com a seguinte afirmativa. Ó, não é preciso força para que haja movimento. Você vai lembrar lá do plano inclinado de Galileu. A bola anda de forma indefinida por todo o tempo e não tem nenhuma força atuando no sentido do movimento. Tudo bem? Nenhuma força atuando no sentido do movimento. A gente chama esse movimento de movimento retilíneo uniforme. Velocidade numa reta que não varia. Isso é movimento retilíneo
uniforme, tudo bem? E aí você tem como referência o plano inclinado de Galileu. Olha, a gente está muito no início do curso, e é bom você entender que à medida que o curso vai passando, a gente vai fazendo os links, né? As sinapses que você precisa para compreender toda a matéria. Tá bom? Então, olha que coisa interessante, olha como que a gente evolui. Né? Se equilíbrio dá a ideia de força nenhuma atuando, ou a soma de forças que atuam é zero, significa que o corpo ou está parado, ou está em repouso, está parado, nosso caminhãozinho aqui, desenhado com velocidade zero, ou você tem um caminhão, olha que coisa interessante aqui, ó. Um caminhão em que a velocidade, a força que você imprime na aceleração é exatamente do tamanho da força de atrito. Ó. Então aqui é a força que você imprime com o pé pisando no acelerador. Mas no sentido contrário, do mesmo tamanho, você tem a força de atrito. Então você consegue ver que a força resultante é zero. Se é zero, ainda que você esteja numa via transitando, você consegue reproduzir um movimento retilíneo uniforme. Então isso chama-se equilíbrio também. Você pode estar em equilíbrio em movimento e você pode estar em equilíbrio parado. Essa noção do equilíbrio é muito interessante. Tudo bem? E aí eu falei para você, um automóvel em movimento retilíneo uniforme. Seu automóvel, você está aqui com o seu carro, numa via, né? Aqui é o sentido da velocidade, ou seja, você está imprimindo essa força no veículo, né? A força de atrito que quer parar seu carro é do mesmo tamanho, significa que você está em movimento retilíneo uniforme, uma vez que a força resultante é zero. É claro que se você estudou um pouco mais de física, você está pensando assim, mas não tem a força peso para baixo? Eu vou falar agora, vou criar essa observação, já para você ir desenvolvendo uma intuição, uma noção de massa e peso. Olha que coisa interessante, quando a gente fala de massa, a gente está falando de quilograma, grama, medida de massa. A massa é uma propriedade intrínseca do material. A massa é a quantidade de átomos e moléculas que o material tem. Peso não. Peso é o nome de uma força, que é definida por massa vezes aceleração. Mas como a gente está falando de uma força, de atração, o planeta puxa você para baixo, o peso é a chamada força gravitacional. O peso é o resultado da massa vezes G, que é a aceleração da gravidade. Massa é invariável. A sua massa aqui é idêntica à sua massa na Lua. Mas o seu peso aqui, ele é cerca de 5%. A aceleração da gravidade na Terra é 9,8, na Lua em torno de 1,6. Dá dividido 10 por 1,5, 6, 6,5. Então, seu peso na Lua é 6 vezes e meio menor do que na face do planeta Terra. Porque a aceleração da gravidade na Lua é diferente. Você vê que você larga alguma coisa, ela desce de forma muito lenta. Beleza? Tranquilo? Então, era legal você ter essa noção de massa e peso e entender que existe sim o peso aqui do veículo. Mas esse peso, ele é contrabalançado, por essa força que a gente chama de força normal 1,
força normal 2, que é o chão empurrando o veículo para cima. Porque se o chão não empurrar o veículo para cima, o carro afunda no planeta, né? Então, o carro empurra o chão para baixo, o chão empurra o carro para cima. Se você somar essas forças para cima, você vai ver que ela tem o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma intensidade do que as forças para baixo. Então, na vertical, a força resultante também é zero. Então, olha que o veículo está em movimento com forças na vertical e na horizontal, totalizando zero, tudo bem? Zero newtons, né? Aqui, já para vocês se ambientando, a gravidade é 9,8 metro por segundo ao quadrado. Na Lua, que você não vai passear com seu veículo, é só para ilustrar, é 1,6 metro por segundo ao quadrado. Bem, então aqui a gente encerra essa apresentação do curso e a gente vai aprofundando, passando por toda a parte da mecânica para que você se relacione aí com a física e se torne um instrutor diferente em direção defensiva. Beijo no coração e até a próxima aula.